Olá, tudo bom? Estou aqui novamente com Viviane Fialho, provada TJ do Maranhão, que tirou 9,68 na sentença cível. Só lembrei de Medina pedindo 10. Eu quero saber como é que tira 9,68 e por que não tirou 10. Tudo bom, Viviane? Tudo, Gerson, tudo ótimo. Vou compartilhar logo aqui a tela para você já me contar tudo, tá? Vamos lá. Certo. De aprender e saber como é que vai fazer essa sentença. Aqui está a sua sentença, né? Um trecho da sentença, na verdade, né? Aqui é Isso, a primeira página. a fundamentação. Quais são os, assim, são quantos pontos? Um, dois, três, quatro, cinco principais aspectos para ter uma sentença aí de 9,68. O que é que você pontua aqui para gente? Exatamente. Bom, é o seguinte: primeiro, eu devo pontuar que eu tenho uma experiência muito vasta na elaboração de sentenças, porque eu sou assessora há muitos anos. Hum, Então, assim, a questão da elaboração da sentença em si nunca foi um problema para mim. hum. Só que as bancas pedem aspectos específicos que serão pontuados no espelho. E Então, você não tem para também aquele isso, espaço, aquela margem para, né? exato. É. Na prova da CESP, Hum, especificamente, eles dão apenas 120 linhas para a gente escrever. Ou seja, a letra cursiva, a minha letra é grande, e hum, eu precisei condensar tudo em 120 linhas. Então, hum. inicialmente eu me desesperei, né? Mas aí eu fiz meu esquema para poder conseguir fazer tudo dentro do espaço que era concedido pela banca. Me conte tudo Então, a desse primeira esquema. coisa, Vou compartilhar aqui, tá? E a gente vai passando certo? aqui, inclusive, pelos tópicos. Diga lá. Primeiro é o quê? Primeiro é um esquema para montar o esqueleto da sentença. A gente precisa ter em mente que a sentença segue um padrão ali, né? Você vai Hum. enfrentar primeiro as preliminares, depois o mérito da ação, depois da reconvenção, e ao final você vai julgar o mérito, né? O dispositivo, vai dizer se julga procedente, se julga improcedente. Então, eu montei um esqueleto para, na hora lá da sentença, da elaboração da sentença, eu lembrar em que ordem cada coisa tinha que estar no espelho, certo? Então você tinha um esqueleto já mental de tudo que precisava ser colocado, para não pensar e perder tempo. Hum. Exato. Eu montei esse esqueleto por escrito, né? E quando eu ia treinando em casa, eu ia olhando ele e fazendo já para eu ir memorizando. O que que tinha Perfeito. ali, o que que eu tinha que colocar. Então, primeiro passo, esquema para montar o esqueleto da sentença. Tem que ser isso pronto. Exatamente. Segundo passo. Segunda coisa, eu pensei que seria interessante criar um arquivo de frases prontas. Hum, Por quê? Na minha prova do TJ São Paulo, tinha umas 5 preliminares para serem enfrentadas. Então, se para cada uma delas eu fosse pensar em um fundamento, saber onde é que estava o artigo para rejeitar aquela preliminar, que normalmente se rejeita, né? Porque muitas vezes acaba extinguindo o processo, caso não rejeite. É, Então, eu pensei, bom, eu vou criar um arquivo de frases prontas, porque se aparecer, fulano arguiu uma preliminar de ilegitimidade passiva, eu já ia ter ali na minha mente uma frasezinha pronta para rejeitar aquela preliminar. Então, eu criei um Então, arquivo como com são várias frases curtas. repetidas, né? Você já tinha a frase pronta, o fundamento. Exatamente, exatamente isso. Ou seja, Aí, você não precisava pensar, você já economizava linhas, porque já colocava exatamente o que já tinha exato, pré-organizado, né? E exato. você já tinha Uhum, certeza que estava dando uma boa resposta naquele aspecto específico, né? isso mesmo. Eu não precisava me preocupar, né, com espaço e tempo, né? Porque eu já tinha ali um direcionamento muito claro na minha cabeça do que eu tinha que Perfeito. falar ali. Próximo ponto, relevante. Terceiro ponto. Indicação dos artigos de lei. Hum. Familiaridade com o vade-mecum, para saber onde estão os artigos para fundamentar. E existem artigos que são sempre exigidos nas provas, né? Especificamente na sentença civil, como você pode ver aí, é o artigo 93.9, né, que fala do dever de fundamentação do juiz. O artigo 98 muitas vezes também aparece, que é o que fala da gratuidade de justiça. O artigo 3551, que fala do julgamento antecipado do mérito, que sempre vai aparecer também. O artigo 487, que vai ser mencionado lá no dispositivo. Eu acho que eu coloquei o restante das páginas aí na postagem, se Ah, quiser tá. passar. Perfeito. Tem aqui. Não, justamente. Pronto. Aí, ó, o ônus da prova, artigo 373. Tô vendo. É, tá 341. vendo?
Isso, exatamente. Aí ali são artigos do Código de Defesa do Consumidor, né, que, Hum, enfim, diziam respeito ao caso concreto. perfeito. Pode passar para a próxima. Sim, aí, ó, esse artigo que, do 927, né? Como Você tá lendo ele aqui, tá? Passei, foi a postagem. a sentença tratava de responsabilidade civil, aí eu já tinha também lá no meu esqueminha, né? Que quando fosse falar de responsabilidade civil, falaria desse artigo 927, o 187 do Código Civil. Deixa eu ver mais o quê. Sim, aí também o 341, Esse justamente o foi no 341, tá 200 aí. eu não falei. Eu voltei. Que fala das matérias que são arguíveis na contestação. Aí não tem nenhum artigo específico. E na última página, o 487, como eu falei, né, que tem que ser citado no dispositivo da sentença. Aí essas súmulas que também têm que ser decoradas, né, que tratam dos juros da correção monetária. O artigo 405 fala dos juros. O artigo 86, a partir do 85 a lei fala dos honorários de sucumbência, né? Aí que também tem que ser decorado ali. Você tem que lembrar que você tem que falar dele no dispositivo. E, ao final, eu também citei o 523 do CPC, que fala do cumprimento de sentença, né? Que Perfeito. Então, quando, assim, você já após... tem, tipo, os artigos que precisam ser mencionados, você já tem tudo Exatamente. em mão já, né? Já É. sabe Aí exatamente. eu fazia grifos no meu vade-mecum, né? Desses Hum, artigos que provavelmente iriam aparecer na prova. Eu deixava eles já grifados, com uma cor hum, específica, que a gente chama de mapear o vade-mecum, né? Então, eu sabia que aqueles grifos de cor azul são os artigos que provavelmente irão aparecer numa sentença cível. gostei disso, desse mapeamento Vademecum. A gente depois vai falar sobre isso em outro vídeo, né? Como deixar o seu Vademecum É, mapeado para concurso exato. na parte da sentença civil, sentença penal, né? Ou então, em provas subjetivas, cores diferentes. Eu achei bem interessante isso. Exato. Item 4, jurisprudência em dia. Pronto. Nessa sentença aí, foram cobrados uns 4 julgados do STJ. Hum, E eu sabia dos 4. Então, eu atribuo também a minha nota boa nessa prova às fundamentações que eu utilizei, né? hum, Como eu tinha o conhecimento dos julgados, então eu pude fazer a fundamentação do jeito que era exigido no espelho. perfeito. Eu também citei aí Hum, na legenda a sentença do TJ de São Paulo, né? hum, Que toda a historinha lá que eles contavam girava em hum, torno dessa súmula 130, que era hum, tinha acontecido um furto no estacionamento, aí hum. falava também de responsabilidade civil, enfim. E, por fim, o último item, estudo da banca. Exatamente. A CESP, ela é maravilhosa nesse sentido, Hum, de permitir que o candidato consiga estudar ela, porque ela divulga todos os espelhos muito bem detalhados no site da banca, né? Então a pessoa é só entrar lá e acessar e ver o que que eles pontuam. A FGV também coloca bem direitinho os espelhos. Algumas bancas, infelizmente, não divulgam, né? Mas, assim, eu vi que isso é de uma importância gigantesca. Fazer dar uma analisada ali no espelho, no Vivi, que eu estudando para defensoria, eu fiz exatamente isso. Eu peguei todos os espelhos que eu consegui. Foi CESP, né? Dos Aham, 3 concursos que eu fiz para defensoria, os 3 foram CESP. Eu perdi na peça da Defensoria de Alagoas, passei na da Bahia e passei na de Sergipe. Os 3 foram CESP, né? aham, Final de 2009, 2010 e depois 2012. E o que foi que eu fiz? Eu peguei todos os espelhos das possíveis, principalmente criminal, tá? E aí aham, eu fui colocando, tipo, todas as nulidades que já caíram em todos os espelhos. E fui colocando, tipo, e memorizei os artigos. Exatamente o que você falou aqui, de saber os artigos já. Porque, exato. por exemplo, as nulidades, eu já ia puxando tudo, eu ia lendo, e já bate naquela, bate essa. Já ia vendo tudo para a oportunidade que eu Uhum, tivesse, eu ia colocar, né? Eu ia exato. colocar a prescrição, então, tipo, todos os casos que tinha de Uhum, prescrição, que tinha bate em... legal que não necessariamente, diferente da magistratura, né? Não ah, necessariamente nosso pleito vai ser acolhido, mas se houver possibilidade e brecha, aham, vai botar, tem que botar, né? Então, exato. Uhum, então eu colocava tudo que dava, mas importantíssimo isso, eu já tinha uma noção
de tudo que já estava nos espelhos anteriores, né? Então, esse estudo Perfeito. da banca aqui, ou seja, estudar os espelhos anteriores é uma dica Uhum. espetacular. Isso. E no caso de banca própria, a gente também tem que estudar as predileções dos examinadores, né? Então, já existem estudos prontos, a gente não precisa estar pesquisando nada. Já existem esses estudos do quais são as predileções dos examinadores, então a gente vai lá, dá uma lidinha, ele gosta de falar sobre Hum. responsabilidade civil. Aí você dá um enfoque nessa matéria, né? Que vai que ele cobra. É, perfeito. Olha, excelente, viu, Vivi? Aqui, como fazer uma sentença civil, assim, pelo menos os principais pontos, as dicas, 5 dicas principais, né, para a gente ter em mente. Excelente, excelente conteúdo e vídeo. E aproveito aqui para mencionar o seu livro de doutrina sintetizada, que tem os principais aspectos teóricos. Tem uma coisa que me incomodava muito na doutrina quando eu estudava, porque tipo, a doutrina ela não é o aspecto mais cobrado em concurso público, mas importantíssimo para duas coisas. Um, para você compreender bem, ó, os institutos, né? Exatamente. E Uhum. dois, porque você não pode relegar 15, 20% da prova, dependendo da matéria. Só que esses 15, 20% eram 30 mil páginas, 20 mil páginas, né, se você for pegar todos os manuais. Então, você fez um trabalho maravilhoso, que foi condensar as informações principais para que você acerte a maioria dessas questões. Obviamente, o objetivo não é pegar tudo, né? Mas o que é mais importante e você acertar a Exato. maioria dessas questões, desses 15, 20% que estão na prova, que faz uma diferença imensa, né? No, no estudo para concurso, né? Com certeza. É um estudo direcionado, conciso, né, objetivo. O concurseiro consegue revisar várias vezes o material, justamente por essa característica dele. Tem uma Então, frase que eu gosto muito. É melhor você ler 10 vezes, estudar 10 vezes 1.000 páginas, do que ler e estudar 10.000 páginas, né? Tipo, você estudar as matérias em 10.000 páginas, é melhor você ler 1.000 páginas resumido e ler 10 vezes aquilo ali. 10 vezes, Porque com você não vai certeza. esquecer, você vai lembrar, você vai acertar. Excelente, viu, Exatamente. Vivi? Obrigado aqui pelo bate-papo. Por Se você nada. gostou desse vídeo, achou interessante, deixa um comentário aqui embaixo, pode mandar mensagem para mim, para Vivi, para tirar mais dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos.